entreaberta e meu esposo estava no chão, os lábios roxos, os olhos, eles não estavam fechados, eles estavam abertos, uma coisa esquisita. E quando eu vi aquilo, eu me lembrei de um testemunho que eu havia assistido há uns 20 dias atrás de um pastor chamado pastor Mardiel Santana, o qual ele dizia que ele repreendeu o espírito de morte na mulher dele. E quando eu vi aquela cena, eu me lembrei daquilo que eu tinha ouvido, porque nada na minha vida e na tua vida é por acaso. Se você estiver atento, aleluia, aquilo que Deus fala, ao agir de Deus, você vai conseguir ouvir a voz de Deus, aonde você não imagina que você pode ouvir. Jusce, um abraço para Manaus. Vanessa, aí vou estar em São Paulo, aí com Vanessa em agosto. Gente, aí quando eu olhei meu esposo no chão, eu me lembrei daquilo que eu tinha ouvido. E eu cheguei onde ele estava e impus as mãos sobre ele e disse: espírito de morte, saia agora em nome de Jesus. Sai! E eu disse isso, eu saí desesperada gritando pelo meu pai. E quando meu pai entrou dentro do banheiro, aleluia, e quando meu pai entrou dentro do banheiro, meu esposo já estava se mexendo, e algumas pessoas queriam orar e começaram a orar por ele, mas eu conseguia perceber que aquilo não era coisa mais para a gente ficar ali orando, porque existem coisas que é para Deus fazer, existem coisas que é para mim fazer, existem coisas que é para Deus fazer, existem coisas que é para você fazer. Ô, minha amiga Jesus, obrigada. Existem coisas que é para mim e para você fazer. E eu me lembro que uma irmã ficou até um pouco chocada comigo. Eu disse: olha, irmã, é o seguinte, eu vou levar ele para um pronto-socorro. A senhora fica orando aí, porque Deus deixou os médicos para isso na terra. E coloquei ele, na época ele tinha um L200, ele tinha uma Pajero, coloquei ele dentro da Pajero e saí voada. E ninguém queria me deixar aí, porque eu estava muito abalada, e eu saí com ele, dizendo: eu estou bem, e eu fique quieto, fique calado, porque eu estou te levando para o hospital. E quando eu cheguei naquele hospital, fizeram um eletro, e ele muito ruim, e resolveram mandar ele, não fizeram eletro, examinaram, viram que a pressão estava alta, e lá não tinha como fazer um eletro, porque era uma cidade chamada Macaíba, uma cidade pequena, e eles mandaram a gente de ambulância, já não foi mais nem no nosso carro, para uma cidade chamada Parnamirim. Quando nós chegamos ali, ele fez eletro e estava normal, resumindo, foi liberado. Só que ele só dormia, ele bocejava o tempo todo. E eu tenho uma amiga que é médica, que é cirurgiã plástica, ela disse: Regina, você tem que levar ele para o hospital, você tem que levar ele para um neurologista. E eu disse: onde é que eu acho um neurologista? Ela disse: vai no hospital chamado São Lucas. E no outro dia pela manhã eu estava lá. Fizeram uma tomografia, viram que havia um edema cerebral, mas assim não dava para identificar. Medicaram ele e ele foi para casa. E ele bocejava o tempo todo, ele só fazia dormir. E eu me lembro que a gente converteu e algumas coisas nele, elas me incomodavam. E como eu tinha convertido, como eu tinha aceitado a Jesus, eu não batia mais de frente com ele. Mas sabe aquele momento que você não bate de frente, mas as coisas são do seu jeito? Na minha terra diz assim: eu mato na unha. Eu fazia coisas de propósito. E ele dizia assim: filha, vamos almoçar lá no sítio? Eu dizia: não, eu tenho muita coisa. E eu não ia porque eu estava chateada com determinadas coisas. A Paz, Maria Roquelina, da Bahia. E eu me lembro que eu estava chateada e eu levava aquilo na pirraça, né? O gênio ruim. E eu me lembro que lá no sítio, né, eu comecei esse processo aí com ele. Pastora Manaus me ama, eu também amo vocês. E eu nesse processo aí com meu esposo, eu disse: ele só bocejava, ele não pedia comida. E meu esposo, ele come, irmão. E eu me lembro que eu disse: Deus, eu queria tanto almoçar com meu esposo. E o Senhor disse assim para mim: você lembra quando ele lhe chamava e você não ia? Agora vai ser no meu tempo. E eu chorei muito, porque Deus, aleluia, através daquilo, eu percebi que Deus estava tratando áreas da minha vida e áreas da vida dele. Deus estava desconstruindo coisas dentro de mim que eu aprendi quando eu não servia a ele. Porque há uma inversão de valores. Ele come bem, pastor Justo, isso é verdade. Há uma inversão de valores. Se você não tem a resposta na ponta da língua, você é besta. Se você não briga, é porque você não tem coragem de dizer as coisas na cara das pessoas. E a gente vai
absorvendo isso e colocando isso em prática na nossa vida. E eu vivia esta prática. Eu já tinha aceitado Jesus, mas eu me preocupava muito com a aparência. Eu não me preocupava com aquilo que eu era diante de Deus. Eu esquecia que para Deus eu não sou apenas aquilo que eu sou na sua frente. Eu sou aquilo que eu sou quando eu dou as costas para você. E Deus realmente ele tinha resolvido me matricular em uma escola, onde ele ia desconstruir tudo que estava construído dentro de mim. Onde ele ia quebrar todas as minhas estruturas humanas para construir algo que glorificasse ao nome dele. E meu esposo, de mal a pior, não havia melhora, e eu chorava. E eu me lembro que ele já estava sem plano de saúde, que ele já vinha num processo, que eu trabalhava numa área, ele noutra, a minha estava se equilibrando, mas ele vinha num processo, que também era um desconstruir de Deus. E eu me lembro que eu cheguei para o caseiro lá do sítio da gente, e eu disse: Léo, olha, eu só queria saber o que meu esposo tem, porque isso está me dando uma aflição tão grande, eu estou com angústia. E eu não sei o que é que ele tem. E eu chorei. E quando eu comecei a chorar, eu ouvi meu esposo chamando, ele estava dentro do quarto. E quando eu cheguei lá, eu disse: diga, meu filho, o que é? Ele disse: me leve para o alpendre. Eu não conseguia, eu não podia levar ele só. Meu esposo tem quase 1,90 m. E eu me lembro que o Léo me ajudou, a gente levou ele, colocou na rede, porque ele não, na realidade ele não tinha equilíbrio. O andar dele era desequilibrado. E quando nós colocamos ele na rede, ele disse assim: eu quero cantar um hino. E meu esposo sempre gostou muito de hinos da harpa. E eu entreguei a harpa cristã para ele. E ele me devolveu ela de cabeça para baixo e disse: não tem aqui. Valquírio, o seu testemunho me inspirou. E ele disse: não tem aqui. E ele começou a cantar um hino. E foi muito interessante. Ele cantava assim: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu provedor, na alegria e na dor. E quando ele começou a cantar aquilo que eu não temesse, porque ele estava comigo, e eu comecei a chorar. E ele disse assim: esse hino é para uma pessoa que está muito angustiada. E ele me entregou aquela harpa, irmãos, e ele apagou. E o rapaz que era caseiro lá do sítio olhava para mim e eu chorava, eu estava anestesiada. E ele abriu o olho e disse assim: porque Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que não diga, viu? Ele diz e pronto, ele apagou. E eu fiquei anestesiada com aquilo. Porque algumas vezes nós esperamos que Deus use o super profeta, o super vaso, o vaso que não nos conhece, o vaso que a gente considera vaso, o pregador de fora, o pregador de longe, aquele que prega muita palavra. E eu tenho que lhe dizer nesta tarde, se você não compartilhou o vídeo, compartilha, que Deus usa quem Ele quer. Valquíria tem 770 pessoas com a gente aqui. E eu preciso te dizer que Deus usa quem Ele quer. E Deus estava falando comigo. Só que eu nunca tinha visto Deus usar meu marido dessa forma. E eu disse: Deus, o Senhor está falando comigo? E eu acordei muito cedo. E lá em Natal, as Assembleias de Deus, aí a Aderna, elas têm um culto chamado culto matutino. Quem mora em Natal, quem já morou em Natal, sabe disso. 5 horas da manhã, de 5 às 6. E naquela noite, eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque eu acordei com uma voz que falava em mistério dentro do quarto. E era uma coisa, aleluia, muito esquisita. E era uma coisa muito esquisita. Eu disse: eu estou ficando louca, porque eu já estou ouvindo até línguas estranhas aqui dentro desse quarto. E eu disse ao filho do meu esposo que estava lá, eu disse: olha, eu vou pro culto matutino. Parece até que eu estou ficando louca, eu já estou ouvindo até línguas estranhas. E ele sorriu. E eu cheguei naquele culto e eu dobrei meu joelho. E sabe aquele momento que você dobra o joelho? Que você não tem o que dizer, você só tem lágrimas. Na realidade, eu não dobrei o joelho, eu despenquei, eu arriei sobre o banco daquela igreja. Arriei ali, eu só chorava. E eu me lembro que quando eu levantei, a dirigente do círculo de oração não tinha ido, quem estava era auxiliar da irmã Júlia. E ela disse: é interessante, porque eu acordei, era 4 horas da manhã, e era o horário que eu tinha acordado, né? Mais ou menos. E disse: Deus me deu uma palavra, e quando você chegou aqui, Deus me disse que essa palavra é para você. Está lá em Números, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria e não confirmaria? Ai, Deus.
E eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar porque era muito forte aquilo que Deus estava me dizendo, era algo muito pessoal. E eu via o cuidado, eu via o zelo de Deus pela minha vida. Não era porque Ele queria mostrar que também usava aquela mulher, não era porque Ele queria mostrar que Ele usava meu marido, era porque Ele queria me mostrar que no meio do meu desespero, Ele continuava no controle. O salmista diz no Salmo 139 que ele tem um livro, o qual os dias que nós não vivemos estão escritos nele. Aquilo que eu perco o controle, aquilo que você não tem controle, Deus tem controle. E o que Deus estava me dizendo ali era: eu estou no controle, Regina. E eu saí dali. E a noite chegou. E a gente recebeu a visita de uns missionários que haviam ido para o Equador, que eram muito chegados a gente. E eu pedi ao missionário João Maria para ficar com meu esposo. E eu tinha conversado com Mônica, ela disse para mim assim: olha, traz os exames dele aqui que eu vou olhar. E eu fui com a esposa do missionário lá. Quando eu cheguei lá, ela olhou aqueles exames e disse: olha, Regina, não é minha praia, é isso aqui. Eu sou cirurgiã plástica, mas ele teve uma isquemia. Eu disse: minha filha, o que é isso? Eu não sabia o que era nem isquemia. Eu não sabia se isquemia se comia com feijão ou se comia com farinha. E ela foi me explicar o que era. Ela disse: ele precisa de um neurologista. Eu disse: eu levo para o São Lucas? Ela disse: não, ele precisa do melhor neurologista. E ela começou a ligar para médicos e janeiro já pega a época de veraneio. E ela não conseguia falar. Ela disse: até amanhã, 7 horas da manhã, eu digo para você qual é o neurologista que você vai procurar. E 7 horas da manhã realmente tinha uma mensagem no meu celular, aquelas SMS, né? Antiga. E aquela mensagem, Adai, Decaçurimini. Aquela mensagem dizia a clínica, o médico. E eu me lembro que Deus tinha usado uma irmã para mim uns meses atrás. E ela me via passando uma luta muito grande, sozinha como uma criança. Ela disse assim: minha filha, eu vejo você numa luta muito grande, eu não vejo seu esposo com você. E eu fiquei muito assustada. E eu saí de casa, eu, o filho do meu esposo, com ele para aquela clínica, e ele já não andava mais. Ele já teve que ser removido do carro de cadeira de roda. E a gente entrou dentro da sala daquele médico. E eu tinha colocado a primeira fralda geriátrica nele. Quando eu coloquei a primeira fralda, eu lembrei daquilo que Deus tinha me dito naquele dia. Ele era criança. Porque criança dá trabalho em todos os sentidos. E aquele médico foi fazer alguns testes com ele, colocou ele de pé, ele não tinha nenhum equilíbrio. E eu me lembro que meu pai tinha dado um carro para mim vender para pagar um financiamento, e esse carro as pessoas fechavam o negócio e não vinham pagar, e era aquela luta, aquele negócio todo. E aquele carro tinha sido vendido e tinha vindo outro carro, e tinha uma parte de dinheiro e faltava uma outra parte, eu tinha pedido para meu esposo guardar. E ele já estava sem plano de saúde, e o médico disse assim, ele perguntou se tinha plano, eu disse que não. E naquela época, ano de 2010, a consulta dele era R$300. Você tem ideia do preço, do valor, como era caro. E ele disse: você tem condição de internar ele particular para a gente investigar o que é que ele tem? Eu disse: tenho. E ele começou, e eu lembrei de uma coisa que a Val queria estar ali. Eu me lembrei de uma coisa que a Val me disse, que ela disse que quando a filha dela passou por um processo não havia UTI. E o meu esposo não havia nenhum apartamento disponível. E eu precisava de um apartamento em um hospital. E era particular, Val, e ninguém tinha. E eu só podia clamar aos céus, né? E apareceu um apartamento no São Lucas, a gente internou. E era aquele momento que eu estava tão desorientada que eu levei as coisas para ele. Fui pegar coisas para ele e eu não peguei coisas para mim. E à noite eu tive de voltar em casa. E ficaram com meu esposo. E eu tinha ficado muito impactada naquele culto. E eu tinha dito a meu pai que eu iria no culto daquela igreja com ele. E quando eu estou em casa já para sair, chega meu pai com a caminhonete, a estrada lotada de gente. E foi naquela época que chegou aquela lei que caminhonete não podia mais ninguém andar em cima da caminhonete. Eu já estava